As dashboards do Microsoft Dynamics CRM são totalmente configuráveis conforme a necessidade de visualização do item que tem que ser dado foco. Essa aqui é o panorama geral das principais dashboards, dos principais gráficos de exibição dentro do sistema. Quando você entra no Dynamics CRM, ele já te direciona para essa página que, na verdade, é o painel social de atividade de vendas. Você pode ver que aqui em cima você sempre tem um filtro que vai te possibilitar trocar dentre as diferentes dashboards, né, os diferentes painéis que montam as possíveis dashboards dentro do Dynamics CRM. Nessa dashboard aqui, que a gente chama de painel social de atividade de vendas, você tem tanto informações que eles chamam de informações sociais, né? Que são as interações que são realizadas na organização, todas as novidades que ocorrem, ou seja, qualquer registro que você faça dentro do CRM, a criação de um contato, a criação de uma conta, a criação de um cliente potencial, a criação de uma oportunidade ou a edição de um item que já exista, tudo isso é registrado no Dynamics como se fosse um log, né? É um histórico de atividade. Então isso é considerado como uma parte social. Então ele fica dentro do painel de novidades, é um painel que fica à direita aqui, e ele pode ser configurável. Você pode atualizar, por exemplo, nesse instante se tiver, depois de acessado, algum operador do time de Dynamics registrando algo, editando algo, você pode atualizar o painel em específico que ele vai realizar aqui a leitura dos novos itens. Tá? Você pode também solicitar que essa exibição seja uma exibição padrão do sistema para esse mural. Então você vai fixar essa visualização na tela inicial do produto, assim que você loga lá, né, com meudomínio.crm ou CRM2, se forem servidores do Brasil, tem essa diferenciação, .dynamics.com. Tá? Logo à esquerda você tem um dos principais gráficos, que é o dashboard de vendas, né, o pipeline de vendas, onde você acompanha perante todos os processos do seu fluxo de negócio, que no meu caso ainda é o padrão do Dynamics, qualificar, desenvolver, propor e fechar, qual é a quantidade monetária que está parada naquele estágio. Então eu tenho 4.270 parado sem qualificar, né? São contatos que a gente não conseguiu transformar ainda nem em cliente potencial. Eu tenho 8.010 para qualificar, ou seja, tudo isso aqui é cliente potencial parado que eu ainda não consegui qualificar ele para uma oportunidade porque me falta informação. Eu não sei que produto que esse cliente quer meu, eu não sei que serviço que esse cliente quer meu. São clientes que, né, prováveis clientes, posso chamar de leads, não chegou a nem ser prospect ainda, que chegam até a minha empresa falando o seguinte: olha, eu quero uma consultoria, olha, eu quero um treinamento. E aí não especifica, né? Tá muito longe de eu entender o que a pessoa quer, porque eu tenho consultoria XYZ, eu tenho treinamento XYZ. Então a pessoa tem que ser mais específica. Como ela não conseguiu ser tão específica a ponto de eu conseguir identificar no meu catálogo de serviços ou no meu estoque de produtos o produto que ela quer, que ela precisa, então ela fica parada como um cliente potencial. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ir atrás desse cliente potencial, desse lead, para saber o que ele quer. Muitas vezes o lead ele não manda telefone. Então fica difícil de eu entrar em contato para entender o que ele quer. Quando manda telefone na assinatura de e-mail, ok. Ou quando o e-mail eu pesquiso na internet e acho ele numa rede social, eu tento contato por rede social. Mas quando a pessoa manda simplesmente um e-mail sem endereço, sem número de telefone para entrar em contato e eu não consigo encontrá-lo em outra rede social, então a única coisa que eu posso fazer é responder aquele e-mail e falar: olha, nós temos o treinamento XYZ, o serviço, o produto XYZ. A qual produto você está se referindo? Qual produto que você gostaria de adquirir? Qual serviço que você gostaria de adquirir conosco? Se esse cliente responder, ok, tivemos sucesso na tratativa do lead. Digamos que um dos clientes que respondeu, potenciais, ele respondeu: o treinamento que eu quero é de Microsoft System Center. Então, se eu tiver esse produto, esse serviço no meu catálogo, nesse caso, porque é um treinamento, eu já consigo qualificar esse cliente potencial, que eu transformo em uma oportunidade de venda e eu consigo, inclusive, precificar. Porque se eu tenho um serviço no meu catálogo de serviços, eu tenho um preço, uma tabela de preços. Tá? Quando eu não consigo o retorno desse cliente, esse cliente potencial, esse lead que enviou um e-mail para mim, dizendo: olha, eu quero treinamento, né, eu quero um treinamento de vocês,
Pronto, é aí nesse momento que ele fica parado nesses 8.010 aqui, porque eu preciso de uma próxima interação, né, com esse cliente, com esse cliente potencial, para saber o que ele precisa dentro do que eu posso oferecer. Tá? Eu tenho aqui a etapa de desenvolver, ainda bem que está parado aqui R$0, eu não tenho nada parado, ou seja, está otimizada essa fila, porque a etapa de desenvolver é responsabilidade nossa, é nós que vamos desenvolver aqui, nosso time de Dynamics, todos os processos dentro todas as etapas dentro desta macro etapa de processo. Então é aqui que eu preciso preencher todos os formulários, identificar o que o meu cliente potencial quer, isso já virando uma oportunidade. É aqui que eu consigo identificar qual é o time de vendas responsável por essa conta, quem está gestionando, quais são as tratativas, as ligações, quais são os e-mails trocados com o cliente, o que foi discutido com o cliente, nas ligações, o que foi discutido, se foi cobrado retorno de repente um contrato, uma proposta, que é como nós trabalhamos aqui, é só um exemplo, tá? Cada área de atuação tem a sua necessidade e assim por diante. Depois da etapa desenvolver, eu tenho a etapa propor, que é onde de fato eu já identifiquei o que o meu cliente potencial quer, já transformei em uma oportunidade de vendas, já precifiquei, já registrei todas as informações e agora eu preciso propor, enviar um contrato, enviar uma proposta técnica, algo do tipo, que vai conter a relação dos meus produtos. Por último, eu tenho a etapa fechar, que é onde eu dependo do retorno do meu cliente. Então, já apresentei o produto, já apresentei os preços, eu estou esperando um retorno. De repente, um retorno dele solicitando uma alteração no escopo, solicitando uma especificação técnica do produto, ou, por exemplo, um detalhe de entrega, né? Se eu trabalho com entrega, com produto mesmo, com estoque, ou simplesmente fechando a proposta, fechando o negócio, assinando o contrato e assim por diante. Olha, fora o pipeline de vendas, para o dashboard padrão, eu tenho alguns outros relatórios, como o relatório de cliente potencial por origem. Tá? Esse relatório me traz aqui a informação de onde os meus clientes potenciais estão vindo. Você pode ver que a grande maioria aqui está vindo de e-mail, 47,37%. Eu tenho clientes vindo de anúncios, eu tenho clientes vindo de indicação externa, eu tenho clientes vindo de Skype. Isso aqui foi nós que personalizamos, é totalmente possível de personalizar dentro do Dynamics. Tá? Primeiro eu vou mostrar as dashboards, depois eu mostro como personalizar o sistema. Nesse outro gráfico da dashboard, eu tenho aqui as principais oportunidades, onde ele vai me trazer aqui em valor monetário qual a oportunidade aberta, né, que eu estou trabalhando, mais cara, que tem um valor maior. Então eu tenho aqui um projeto de migração de SharePoint Server 2007 para o SharePoint Online de R$ 20.200. Se o cliente fechar, esse vai ser o nosso mais caro projeto. Tá? E em contrapartida, e também lado a lado aqui ao painel de principais oportunidades, eu tenho o painel de principais clientes, onde o valor não é tão alto assim, é 15.200, mas é um cliente recorrente, ele já comprou diversos produtos com a gente, diversos serviços, então o próprio Dynamics consegue identificar que esse cliente ele acaba sendo um cliente importante para nós, porque é um cliente que já contrata serviço conosco há algum tempo, é um cliente fidelizado, tá? Ok, logo abaixo aqui desse painel eu tenho o painel de atividades pendentes, que é onde eu vou conseguir saber o que eu preciso fazer no meu dia a dia do SharePoint. Eu tenho que ligar para cliente, eu tenho que cobrar um retorno, eu tenho que cobrar um posicionamento, eu tenho que ligar para o cliente tirar uma dúvida, eu tenho que solicitar um feedback, eu tenho que marcar um almoço, eu tenho que agendar um café, eu tenho que simplesmente realizar uma tarefa numa planilha do Excel aqui dentro da empresa. Então são tipos de tarefas diferentes que ficam pendentes no Dynamics e que eu consigo trazer para essa interface para eu não esquecer de realizar. Porque o maior erro dentro do Dynamics CRM é você deixar tarefas pendentes, por exemplo. Eu deixar de entrar em contato com o cliente para solicitar um retorno dele. Acaba caindo no esquecimento. Se eu deixar cair no esquecimento, é muito provável que esse cliente também fale o seguinte, né? Pense o seguinte, olha, ele não entrou em contato comigo, então acho que eu não sou interessante para ele, eu vou partir para um concorrente. Então, o Dynamics ele te dá ferramentas, subsídios necessários para que o teu cliente se sinta bem atendido, para que o teu cliente sinta uma qualidade no atendimento, desde o prospect, que é quando ele caiu na tua conta, né, na caixa de contatos e assim por diante, o primeiro contato que ele fez, até o fechamento do negócio. Para que ele sinta que o teu acompanhamento, o acompanhamento do teu time de operadores Dynamics, seja muito próximo a ele. Tá? E aí você consegue isso através de todos esses painéis e também das atividades que ficam pendentes aqui, que você consegue concluir a qualquer momento, selecionando e entrando dentro da atividade e verificando se ela pode ser concluída. Faremos isso na prática também.
Mas enquanto nós vemos aqui os dashboards, o que eu posso dizer é que a qualquer momento eu posso modificar o tipo de painel utilizado. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, em dashboards só de atividades de venda. Você pode ver que ele muda todo o panorama dos gráficos. Ó, ele não introduz a parte social, que são as interações dos colaboradores da Dynamics, as últimas atividades desenvolvidas, registros criados, editados e assim por diante. Ele traz só as informações de vendas. São os KPIs, né? São os indicadores de vendas. Vou trazer aqui dashboard de desempenho. Esses são dashboards de atividades. Eu quero trazer agora dashboards de desempenho de vendas. Ó, aqui embaixo eu tenho alguns gráficos que me transportam isso, tá? Por exemplo, olha que bacana, placar líder de vendas. Eu tenho a relação de todos os operadores da Dynamics. Olha aqui, Érica Cristina, Sandra Cassimiro, Maurício Cassimiro, Andréa Cassimiro, onde eu tenho aqui a quantidade de clientes que cada um atende por dia, a quantidade de propostas que cada um gera por dia, a quantidade de oportunidades que são abertas, registros criados e contas criadas. Então, essa é uma métrica de performance, para você entender como que está a performance de cada um dos operadores da Dynamics. Esse outro gráfico aqui, ele mostra negociações conquistadas versus negociações perdidas por projeto. E também por operador. Para a Érica, por exemplo, eu sei que de 8.700 propostas que ela abriu, ela conseguiu fechar 6.880, é até um número bom. Aqui, ó, eu já tenho um número que ultrapassa isso. De propostas ganhas, o azul aqui são propostas ganhas, tá? Dos propostas que eu abri, né, que são as oportunidades de vendas reais que eu abro, 28 mil eu consegui fechar, porém eu tenho aqui 16 mil perdidas. O que são essas propostas perdidas? São propostas propostas não, o correto é falar oportunidades. São oportunidades de vendas que podem ter sido geradas diretamente como oportunidade de vendas ou podem ter sido originadas através de uma qualificação de um cliente potencial, que é aquela situação que eu expus, onde um determinado lead entra em contato conosco e solicita algo que ainda nós não conseguimos quantificar, saber exatamente que produto ou que serviço nós temos para poder oferecer. Um grande exemplo, nós oferecemos treinamentos Microsoft, temos um portfólio hoje atual de 28 treinamentos diferentes. Só de SharePoint nós temos 4 treinamentos diferentes e o lead ele manda um e-mail assim: Casimiro, eu preciso de um treinamento de SharePoint. Isso para a gente não é o suficiente, porque nós temos 4 treinamentos de SharePoint. Eu não vou emitir 4 propostas diferentes e enviar para ele. É uma perca de tempo enorme, porque para gerar proposta aqui, gera todo um tempo de aprovação, revisão e assim por diante. O mais recomendado e o ideal aqui é tentar entrar em contato com esse lead e falar: olha, bacana, nós temos 4 treinamentos, qual o mais apropriado? Qual que você está procurando? De usuário? De administrador, de implantação de SharePoint Server, com foco em workflow, são os 4 que nós temos hoje principais. Tem até um quinto que é para desenvolvedor, tá? E aí ele vai responder. Quando ele responder, e se ele responder, seja através do telefone, se ele tem um telefonezinho lá no endereço de assinatura de e-mail dele, ou se eu achei ele na rede social, ou simplesmente na resposta do próprio e-mail. Ele retornou e falou: quero treinamento de SharePoint para usuários. Legal, agora eu sei qual treinamento ele quer, eu vou qualificá-lo para uma oportunidade de vendas, já posso precificar, já posso quantificar. Qualifiquei esse usuário, bacana, mandei uma proposta, né? Falei: ó, segue aí a proposta técnica de nosso produto, do nosso serviço. O cliente vai dar uma olhada e aí vai depender do retorno desse cliente. Se ele gostou, ele vai retornar, vai fechar. Ele pode ter gostado, retornar, mas também querer uma alteração. Olha, Casimiro, mexe no escopo desse produto aí, desse serviço, eu gostaria de ajustar dessa forma, ou de repente, Casimiro, está muito caro, tenta fazer um desconto para mim, senão eu não consigo fechar com você. Essas são interações que nós precisamos registrar no Dynamics. Por que nós precisamos? Porque quanto mais informação tem em um CRM, né, em um Customer Relationship Management, melhor para eu entender o que está acontecendo com aquela conta. Tá? O mínimo de interação possível é muito prudente você registrar no Dynamics. Então o cliente ligou para você, registra no Dynamics. Ligou para o cliente só para dizer um oi ou alguma coisa, ou lembrá-lo de alguma coisa, registra no Dynamics. Tá? Porque o próximo operador que pegar aquela conta, ele vai dar uma lida no que aconteceu e vai saber exatamente em que ponto está aquela tratativa. E aí pode acontecer o seguinte: você fez todas as alterações que o cliente solicitou ou não, você pode ter falado: não dá para dar esse tipo de desconto, que eu consigo dar esse desconto aqui, ou por exemplo, eu não consigo mexer no produto ou no serviço a este nível, eu consigo mexer até aqui.
Se o cliente diz, então, muito obrigado, Casemiro, nesse valor eu não consigo fechar, não consigo ter budget para isso, ou olha, então dessa forma eu não consigo comprar o produto, vou partir para uma outra empresa, enfim, o que você vai fazer? Realmente, se você não puder mexer no teu produto, no seu serviço, você vai fechar a oportunidade como perdida, né? Quando tu fecha um contrato e vai faturar, tu fecha como ganha, né? A oportunidade. Quando você perde a oportunidade, né? Quando o cliente não fecha com você, você tem que também fechá-la, só que como perdida. E quando você fecha como perdida, essa informação vem para esta dashboard, para esse gráfico aqui, onde você tem um gráfico, né? Aqui, uma comparação de ganhos e perdas. Graças a Deus, os meus ganhos aqui são maiores do que percas, né? Eu tenho mais clientes fechando do que cliente cancelando. A Sandra também. Aqui, ó, de R$10.720 de clientes que fecharam através de interações da Sandra, apenas 9.040 não fecharam. A gente teve que fechar como perdido. Então aqui você consegue também ter um indicador de desempenho de vendas e não só de atividades. Vamos para o dashboard de marketing, que por enquanto neste tenant não vai ter gráfico, porque nós não geramos ainda muitas campanhas. Olha só, eu tenho a combinação de tipo de campanha, marketing direto, marketing indireto. Eu posso ter aqui a soma de orçamento e a soma de custo total. Aqui é quando você começa a mandar campanha de marketing que você tem custo. Tá? Para campanhas você vai ter custo. Se você for mandar uma campanha que vai te gerar um custo para você, por exemplo, contratar um designer para desenvolver o e-mail, o template de e-mail que você vai enviar, né? Aqueles e-mails bonitinhos, tudo bem formatados, você vai ter um custo com a campanha, certo? Se você for pagar, por exemplo, algum profissional para atuar apenas na área de marketing do Dynamics, você vai ter um custo com a campanha para isso. É um custo a longo, médio prazo, mas também é um custo. Então tudo isso aqui é captado, gerenciado aqui e controlado pelo Dynamics, tá? Além de clientes potenciais por campanha de origem, o que é bacana, porque você pode, por exemplo, montar uma campanha para poder divulgar o seu novo serviço que foi lançado hoje. Você envia para uma base de clientes X, pode ser direcionado ou não. Nós falamos de direcionamento mais para frente. Campanhas direcionadas. E aí você detecta que um cliente retornou por causa daquela tua campanha, ou seja, ele recebeu um e-mail marketing referente a um produto novo que você lançou, você mandou um e-mailzinho para ele lá falando, olha, vem hoje visitar nossa loja, lançamos um novo produto, tá bem barato, ele veio. Você detectou que é um cliente que está sendo retorno de campanha e o Dynamics vai detectar isso na hora que você começar a fechar com esse cliente, quando ele comprar o seu produto, o seu serviço. E os gráficos aqui na dashboard de marketing vão te trazer essa informação. Então você acaba tendo também aqui um indicador de performance de campanha, porque você vai saber qual campanha funcionou mais. Qual campanha que foi criada no ambiente de marketing está tendo mais retorno de clientes que estão retornando, fechando o contrato e comprando com você. Por último, você tem aqui receita gerada por campanha. Se desse lado você tem cliente potencial por campanha de origem, aqui você tem a soma, pode ver que aqui você tem um eixo de valores, né, de receita gerada por campanha. Então, qual campanha que te trouxe mais receita, que te gerou mais receita? Um retorno monetário mesmo, tá certo? Vamos trocar aqui de dashboard. Desempenho de sincronização de servidor não é algo muito utilizado na área de vendas, isso aqui é mais para administração, onde você tem alguns gráficos que são interessantes aqui. Olha só, as caixas de correio estão configuradas para sincronização. No servidor aqui, na verdade, é a quantidade de e-mails, ó, histórico do processo de caixa de correio. Ciclo de sincronização. Então aqui por data você consegue acompanhar quantas sincronizações foram feitas entre o servidor de Dynamics com o seu servidor de correio Microsoft Exchange, né? Então quando você cria um contato e você configura o seu Exchange para sincronizar os contatos, os calendários, os e-mails, você pode, na verdade, ter isso em um só lugar. Você não precisa criar um contato no Outlook para fazer parte do seu catálogo global de endereços e criar um contato também no seu Dynamics. Cria só no Outlook e sincroniza com o Dynamics, ele replica. Ou cria no Dynamics e acompanha no Outlook, que na verdade é um software que conecta o Dynamics com o Outlook. E ele vai reproduzir isso sincronizadamente. Então ele consegue registrar o fluxo de sincronização para a caixa de correio. Aqui também ele consegue registrar a duração de processo de caixa de correio. Em tempo, por mês, por média, né, duração da fila e duração do processo de sincronização. Aqui são os erros principais. Se você
teve algum erro de sincronização entre Dynamics e Exchange, ele vai te mostrar esse gráfico também. O interessante é que quando você clica dentro de um indicador, você tem sempre a oportunidade de fazer um filtro. Então você pode exibir os registros referente àquele item que você está mostrando. Olha que legal, aqui você tem uma tabela com exatamente cada um dos erros que representam esse gráfico, os 170 erros gerados nesse gráfico. Aqui também, ó, se você vier aqui para a média de duração, você tem exatamente os dados em tabela que montam este gráfico aqui. Ok? Vamos para outra dashboard. Painel de desempenho de serviço de atendimento. É algo que a gente não usa muito ainda neste tenant, mas quando nós formos falar de serviço, você vai ver que você pode ter uma central de atendimento. Você pode ter um saque controlado pelo Dynamics, onde você abre chamado, abre ticket no Dynamics, acompanha o atendimento daquele serviço. Se você é uma empresa de serviço, que você presta serviço e você tem níveis de qualidade de serviço, é aqui que você vai conseguir fazer o acompanhamento. Abrir um chamado, verificar se esse chamado ele tem prioridade alta, prioridade baixa, se ele é um chamado urgente, se ele tem um SLA, né, que é aquele tempo que você tem com o teu cliente de contrato. Por exemplo, eu posso ter um contrato com um cliente, um contrato de suporte com um cliente meu, dizendo o seguinte: chamados abertos que vêm deste cliente meu tem que atender no máximo 2 horas. Então o SLA passa a ser de 2 horas. É a garantia que o meu cliente tem de que nós atenderemos eles, né, o fornecedor deles, que seria nós, em no máximo 2 horas. Então eles estão seguros quanto a isso porque tem um contrato que assegura isso, né? E aí o chamado vai conseguir controlar isso. Inclusive ele tem lá um timer onde ele consegue falar: ó, você tem tanto tempo ainda para atender esse chamado desse seu cliente aqui, porque o SLA dele é X, né? E tudo isso vai ser parametrizado nos gráficos e mostrado nas dashboards. Combinação de ocorrência por prioridade, ocorrência ativa por agente. Você consegue ver, por exemplo, Sandra, quantos chamados que está na responsabilidade da Sandra, quantos na responsabilidade da Andréia, quantos na responsabilidade do Casemiro. Isso apareceria aqui, se nós trabalhássemos fortemente hoje com chamados. É que a gente não trabalha hoje fortemente com chamados. Combinação por ocorrência e tipo de incidente, e assim sucessivamente. Painel de desempenho de serviço, aí eu também consigo ter aqui um desempenho por operador. Painel de marketing social, ele traz, além dos gráficos de marketing que você já viu anteriormente, ele traz as últimas interações. Então sempre que quando você tiver algum painel com social atrelado, são as informações do painel sem o social, sem o social, mas que também traz no painel de social as últimas interações. Operação de serviço de atendimento, ó, tá vendo? Como a gente não trabalha muito, ele não traz informação, a gente não tem nada populado lá, a gente trabalha mais com o módulo de vendas. Mas faremos todo aí o processo de explicação sobre o módulo de serviço, sem problema nenhum. Painel de representante de serviço de atendimento, por ser serviço, acho que ele também não traz muita coisa, ó, tem algum dado aqui. Olha só, combinação de ocorrência por origem veio por e-mail, ocorrência por prioridade. No dia 4/10 teve essa uma que ele está posicionando aqui. Tendência da solução da ocorrência, tempo médio, por data, quantidade de... a média da tendência e o progresso de meta aqui. Não tem dados suficientes para gerar o gráfico, então acaba aqui tendo informações suficientes, porque o módulo de serviços não é tão utilizado neste momento, neste tenant que nós estamos utilizando. O painel de vendas em si, sem a parte de social, onde você tem mais uma vez o pipeline, você tem algumas informações de contas ativas, atividades pendentes, ó, você pode fazer filtros também dentro das tabelas. Ó. Quais atividades que tem? Todas as atividades. Eu quero as atividades que já foram atendidas, tá aqui. Eu quero as atividades que estão abertas, ou seja, estão para concluir. É essas que eu tenho que prestar atenção, porque ainda não foram concluídas. Oportunidade aberta, se eu quiser ver a relação de clientes que eu tenho, por que está aberto? Vamos ver o que está acontecendo. Se tem que ligar para cliente, vamos ligar. Se tem que mandar carta, vamos mandar. Se tem que enviar proposta, vamos enviar. E assim por diante. Cliente potencial aberto, né? Tem que tratar para poder virar uma oportunidade. Conta ativa, conta inativa. Então aqui é o gráfico do painel de vendas com tabelas e gráficos. Painel de gerente de serviço, aí você passa aqui por cargos de gerência, onde você tem perfis de gerência dentro do Dynamics, onde você consegue fazer aqui follow-up, você consegue ter um trabalho mais de coaching mesmo, tá? Deixa eu ir para um painel interessante aqui.
visão geral do Dynamics CRM e a visão geral com a interação social, que é o padrão, tá? Esse aqui é o padrão de visualização. Okay? Como que você trabalha com esses painéis? Esses são os modelos prontos pelo Dynamics, mas a qualquer momento eu posso personalizar isso aqui. Eu posso vir aqui no menu do Dynamics, eu posso vir aqui em configurações e existe uma forma de eu personalizar isso. Modelos, gerenciamento de negócios. Acho que eu falei besteira. Como que eu consigo personalizar isso? Eu posso definir um novo painel que ainda não existe. Olha que interessante. Novo painel. Ok, deixa eu até definir isso aqui como padrão. Olha só, eu consigo montar quais os itens que comporão o meu painel. Então aqui, olha só, a primeira coisa que eu defino é o layout, tá? De 3 colunas e painel multifocal, 4 colunas e assim por diante. Vamos criar esse 3 colunas e painel de visão geral. Ó, ele traz dessa forma aqui. Eu vou criar e agora eu vou configurar que tipo de item que vai fazer parte da minha dashboard. Então eu posso inserir aqui, ó, um gráfico, eu posso inserir uma lista de informação, eu posso inserir um iframe, eu posso inserir um recurso web ou eu posso inserir um insight social da solução Microsoft Social Engagement. Tá? Eu posso criar um nome aqui, painel personalizado Maurício Casemiro. E eu vou trazer aqui informação de algum perfil. Hipótese de atividade, tá vendo? Ele puxa o tipo de registro, são vários tipos de registros. Então vamos puxar aqui, por exemplo, as oportunidades. Aqui, eu quero puxar a oportunidade, olha que bacana. Ele já vai exibindo os respectivos gráficos. Eu quero exibir as oportunidades que estão abertas, isso é um foco para mim, que eu quero saber por que está aberto. A intenção é fechar, é vender. Então, eu quero saber quais estão abertas. E o gráfico que eu vou puxar aqui é de principais clientes, é de pipeline de vendas, é o gráfico de oportunidade por status, olha que interessante. Oportunidade por campanha, negociações perdidas, é o de estimativa de receita real, é o de principais clientes. Vamos puxar um pipeline de vendas aqui, só para não fugirmos muito do escopo. No próximo, eu quero puxar um outro painel. Vamos puxar um painel também de oportunidade. Só que dessa vez eu não quero pipeline de venda. Eu quero um painel de oportunidades abertas. E os principais clientes com as oportunidades abertas, tá ok? Vou adicionar. Olha só que interessante. Agora eu posso adicionar nesse terceiro painel aqui uma lista de clientes potenciais, por exemplo. Cliente potencial, meus clientes potenciais abertos. Eu quero saber sobre os meus clientes potenciais abertos ou os clientes potenciais abertos de todos os operadores Dynamics. Aí eu posso incluir aqui Sandra e Andréa, por exemplo. Somos um time de 3 operadores Dynamics. Eu adiciono. E a partir do momento que eu adiciono o gráfico, você pode ver que esse painel, esse terceiro painel, não me trouxe dados, eu não tenho nenhum cliente potencial aberto, estão todos sendo tratados. O que eu posso fazer? Remanejar o meu gráfico para uma diferente área, tá? Posso trazer ele para a parte esquerda, para a parte direita, e eu posso também fazer uma alteração. Olha só.
Eu escolhi o rótulo de cliente potencial, eu peço para exibir no painel ou não, apenas dando 2 cliques. Aqui são as propriedades do painel que eu consigo exibir, ok? Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um insight social da minha solução de Social Listening, né? Também conhecida como Social Engagement, que é uma solução apartada do Dynamics, mas que eu consigo conectar, ela já está instalada, eu só estou trazendo uma dashboard aqui para visualizar. Então, eu vou fazer uma pesquisa por categoria de tópico, elas já estão configuradas, eu vou avançar. E aqui eu vou trazer as categorias que eu criei. Se são as contas, se são os contatos, se são os leads, se são as campanhas ou as páginas sendo acompanhadas. Deixa eu colocar as páginas acompanhadas aqui do Facebook. A minha e a de um parceiro de negócio. E o tipo de gráfico que eu quero gerar. Os autores mais ativos, por exemplo, o histórico de origem, se está vindo mais do Facebook, do Twitter, do LinkedIn. Olha, ele me dá um mini gráfico aqui. Histórico por volume de postagem, né? Menções nas redes sociais externas. Por idioma, da onde que está vindo essa postagem, esse comentário. Se é daqui do Brasil, enfim, qualquer lugar no mundo. A localização exata, ele traz aqui uma geolocalização usando Bing Maps. Mensagens recentes, aqui é interessante porque você tem um resumo das mensagens em si, que estão relacionadas à empresa que eu estou monitorando. Cota de voz por origem, cota de voz por idioma. Um resumo de análise central, isso aqui é bacana porque tem um resuminho de vários tipos de análise. Um resumo de origem, tendência e por mensagem. Deixa eu mudar aqui para resumo de análise, que eu acho interessante. Vou concluir, ele traz esse painel para mim, este iframe, e vai buscar informação lá na minha solução Microsoft Social Engagement. Olha só, para Facebook Pages não funciona muito bem, né? Porque traz informações só realmente do Facebook. Então é bacana eu fazer a alteração para um painel que funcione melhor, ok? A qualquer momento eu posso salvar esse painel e ele passa a ser um painel disponível dentro das minhas dashboards. Eu posso visualizá-lo desta forma aqui, ok? Deixa eu remover, eu não vou utilizar. Desfazer todas as alterações aqui e fechar o painel sem salvar, porque não vou utilizá-lo. Desta forma eu consigo trabalhar com painéis e dashboards no Microsoft Dynamics CRM.